turma, vamos iniciar nossa aula de Sociologia, começando o capítulo 2 do nosso livro, a história da Sociologia e seus pensadores, utilizando de ponto inicial, Auguste Comte, e a ciência da sociedade. Então acompanhe aí no livro de vocês a leitura deste capítulo, desse trecho do capítulo, dessa primeira parte do capítulo. Segundo parágrafo. Todo o conhecimento, e o saber sociológico não foge à regra, é produzido com a contribuição de várias pessoas ao longo do tempo. Portanto, não dá para cravar quem foi o inventor da roda sociológica. Mas se hoje temos uma ciência da sociologia com uma formação acadêmica e profissional própria, devemos isso em grande medida ao esforço pioneiro, às vezes um tanto exagerado e caricato, do filósofo francês Auguste Comte. Aí, os parágrafos seguintes vai falar um pouco sobre a vida de Auguste Comte. Então vamos aqui para o próximo parágrafo. Naquela época, Auguste Comte iniciava seu projeto de sistematização da filosofia positiva. Contudo, teve um colapso nervoso e foi internado com depressão em um hospital psiquiátrico. Ao sair, concluiu seus escritos e passou a publicar, entre 1830 e 1842, os 6 volumes de curso de filosofia positiva. Nesse tratado, ele definiu as bases teóricas e práticas do positivismo, corrente filosófica que influenciaria a vida acadêmica e política no século XIX. Comte também apresentou as orientações de uma ciência da sociedade, chamada inicialmente por ele de física social, e que depois, em 1839, ele rebatizaria com o nome de sociologia. Então, primeiramente, essa ciência social, ele deu o nome de física social e, posteriormente, chamou de sociologia. Na página 27. Lei dos 3 estados, religião da humanidade e sociologia. O positivismo kantiano influenciou e foi influenciado pelo espírito científico do século XIX. Então, nós temos aí as grandes revoluções, nós temos aí o iluminismo, nós temos a revolução industrial, nós temos a exaltação à ciência, a razão. Então, o pensamento científico com método, com estudo, com método, foi influenciado, graças ao positivismo, nesse momento da história, século XIX. Apesar de Comte ter falecido quase em estado absoluto de pobreza, 2 anos antes da publicação das descobertas de Charles Darwin sobre o evolucionismo, ele acompanhou com espanto todas as transformações nos modos de produção e na vida das cidades após as revoluções e tinha como referências filósofos racionalistas, filósofos que acreditavam que o conhecimento viria através da razão, filósofos empiristas, que acreditavam que o conhecimento viria através das experiências, e utilitaristas, que acreditavam que as ações elas deveriam trazer um bem, esse bem comum individual, mas as nossas atitudes, as nossas ações deveriam trazer um bem. O utilitarismo, a propósito, com sua doutrina ética e prática, trouxe luz ao pensamento sociológico, onde seus mestres, o filósofo e economista inglês John Stuart Mill, dialogava com Comte por meio de cartas e procurou ajudá-lo nos momentos de apoio financeiro. Nas páginas de curso de filosofia positiva, Auguste Comte não cita de forma direta o filósofo alemão George Hegel, mas os dois pensaram de formas distintas sobre algo que depois seria aperfeiçoado por Karl Marx e Friedrich Engels, a filosofia da história. Na visão kantiana, a história caminharia para um estágio de progresso a partir da lei dos 3 estados, e a sociologia teria papel de destaque no último e decisivo estágio. São eles: o estágio teológico, o primeiro, o estado metafísico, o segundo,
e o estado positivo no terceiro. E aí, no terceiro, estaria a sociologia. A lei dos três estados não deixa de ser uma teoria da evolução, afinal, o teológico, o primeiro estágio, que é o estado teológico, é a crença em deuses ou em um Deus, tá? Então, seria onde o nosso espírito estaria, o espírito do homem estaria voltado para as crenças, né? Já o segundo estágio, o estado metafísico, haveria explicação com base em abstrações além da vida material. Seria aquele momento que, para Comte, o ser humano daria espaço para a dúvida, deixando de lado as explicações religiosas, míticas, através das crenças, e buscaria de maneira racional responder às questões da vida, né, da sociedade. E o terceiro estado, o estado do conhecimento, da supremacia da experiência do homem, que procura leis gerais com auxílio da ciência e da observação, né? Então seria a fase do entendimento da sociedade, né? Onde a sociedade utilizaria de métodos científicos da ciência, com auxílio da ciência, para explicar a vida, explicar a sociedade, né? E esse seria o último estágio. Que para Comte, no positivismo, a vida caminha numa linha reta, né? Por isso a ideia de progresso. O progresso, ele se dá de forma linear. Por isso que o pensamento dele vai ser retilíneo, vai ser linear de fato, né? Pensamento religioso, de crenças, mítico, depois pensamento com a dúvida, buscando através da dúvida, e posteriormente através do uso de ciência, buscando comprovações em a compreensão da sociedade, método, estudo e compreendendo a sociedade. Positivismo esse aqui no Brasil. A filosofia positivista teve grande influência entre militares e republicanos brasileiros. A frase em ordem e progresso, em nossa bandeira, é um lema positivista. Originalmente, o lema era o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. A separação entre igreja e Estado, a obrigatoriedade do casamento civil e a defesa do evolucionismo e do naturalismo eram algumas das propostas defendidas pelos brasileiros adeptos do positivismo. Então vimos aí que aqueles, principalmente os civis ligados ao Partido Republicano, mas temos os militares também, eram adeptos ao positivismo. O positivismo nessa época era uma corrente de pensamento vigente em toda a Europa, né? Então, a ideia do positivismo, da linearidade, da ordem do progresso, vai dominar e vai fazer parte do nosso lema da nossa bandeira. Próxima página, página 28. A ciência positivista. Comte classificava a sociologia no quadro geral das ciências, que se organizavam do simples e abstrato para o complexo e concreto. A ambição kantiana era com a filosofia positivista e ampliou-se para um projeto de criação de uma religião da humanidade. Em 1848, foi criada a chamada Sociedade Positivista e em 1854 ele desenvolveu uma religião positivista ou positivismo religioso. No Brasil, em que líderes republicanos eram entusiastas das ideias kantianas, surgiu a igreja positivista, com templos espalhados pelo país e que funcionam até os dias atuais. O positivismo religioso é agnóstico, né? Agnóstico nem nega nem acredita em Deus, né?
nem nega, nem acredita, no sentido de que se não foi comprovado pela ciência ainda, ele não pode negar, né? Mas se a ciência comprovar, ele acredita, tá? É agnóstico, recusa a transcendência, né? Transcendência de espírito, de alma, você ir para um universo diferente, superior, tal. Céu, a ideia de céu, né? E elege a humanidade como a deusa suprema. Auguste Comte é, enfim, considerado o fundador da sociologia, apesar de ter muitas vezes deixado de lado as explicações de natureza científica, para se dedicar e dar sentido à ordem e ordem ao mundo. Ele era mesmo um idealista. De qualquer forma, o britânico Anthony Giddens refere-se ao curso de filosofia positiva de Comte de maneira generosa. Sem dúvida, trata-se de um dos trabalhos mais importantes da época, contribuindo para colocar Comte no mesmo nível de Marx, como figura predominante no pensamento social do século XIX. Né? Então nós vemos aí a trajetória de Auguste Comte. Aqui temos um trecho que fala de uma música de Noel Rosa, eu vou colocar na plataforma para vocês, tá? Então, na página 29, vocês têm uma atividade aí, questão 1. Por que Comte pode ser considerado o fundador da sociologia? Né? Então, como é que vocês vão colocar a resposta no livro de vocês? Vocês coloquem assim. Foi Auguste Comte quem procurou sistematizar, nos moldes das ciências naturais, uma ciência do social, a qual chamou de física social e posteriormente de sociologia. Foi Auguste Comte quem procurou sistematizar, nos moldes das ciências naturais, uma ciência do social, a qual chamou de física social e posteriormente de sociologia. Questão 2. Explique a lei dos 3 estados de Comte. E a lei dos três estados está na página 27, não é isso? Quais são elas? O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. No último parágrafo, a resposta. O estado teológico é a crença em Deus ou em um Deus. O estado metafísico, a explicação com base em abstrações além da vida material. E o terceiro, o estado do conhecimento, da supremacia da experiência do homem, que procura leis gerais com auxílio da ciência e da observação. Respondido? Respondendo isso, vocês vão responder agora as atividades na página 39 e 40. As atividades complementares. Vocês vão responder as atividades 1, a questão 1, 2, 3 e 4. Tá ok? Apenas 1, 2, 3 e 4. Ok? Até a próxima aula.